Quem é formado em direito sabe muito bem o que esteja a fazer ou está fazendo. É o caso do Pablo Marçal, ele é formado em direito. A Santa Imaculada pudica a esquerda, que é a impugnação da candidatura dele e também a prisão dele. Mas com fundamento em quê? Sendo que existe o Código Eleitoral que nos diz o seguinte, que ninguém pode ser preso 5 dias antes da eleição e 48 horas após a eleição. É o que está escrito no artigo 236 do Código Eleitoral, Lei 4.637, de 1965. Então, como que isso vai fazer com que haja a prisão dele? Não tem como. Essa é a realidade. Então, vou colocar aqui para vocês. Vamos lá, aí está. Ó, a partir de terça-feira já, 1º de outubro, até 48 horas depois do encerramento da votação, nenhum eleitor, como candidato, poderá ser preso ou detido, salvo em flagrante delito, é uma exceção à regra, ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, que não cabe a fiança, ou ainda por desrespeito a salvo-conduto, conforme determina ou a determinação que consta no artigo que já citamos aí. Então, a exceção à regra é se houver sentença criminal condenatória, não é o caso do Marçal, porque nem processo existe ainda, há apenas uma apuração, um inquérito, ou está se apurando esse inquérito. 2, flagrante delito só se configura se permanecer o próprio laudo na página dele. Como já foi derrubado o laudo da página dele pelo próprio Instagram e outras redes sociais que ele colocou, as mesmas derrubaram, já não cabe mais, porque o crime já se consumou e não existe mais o documento ali para dizer que é flagrante delito. Assim sendo, não vai caber de maneira alguma impugnação da candidatura dele e muito menos a prisão dele. O que pode, a posteriori, se ele ganhar ou não, ir para o segundo turno, ser discutido na esfera criminal, mas mesmo assim, como é um crime de potencial ofensivo menor, ou seja, não é necessariamente, não é, na realidade, contra a vida, não é um atentado contra a vida de alguém, não é um homicídio. A pena é, de certo modo, branda, se de fato ele for condenado. E 2, olha só, se ele tiver bons antecedentes, e dá a entender que tenha, porque, segundo o que ele diz, naquele processo que ele foi condenado, não transitou em julgado, e o que vale é o que está intransitado em julgado, assim sendo, ele tem as benesses, como um réu primário, ele vai responder liberdade, não cabe prisão preventiva nesse fato aí de vazar esse áudio falsificado. Não só é ele que vai ser responsável por isso, também o médico ou o dono da clínica. Uma outra coisa, se ela alegar que recebeu do médico ou de terceiro esse documento e postou confiando nele, não sabendo da veracidade, ele também escapa de certo modo, e é o migué que ele vai talvez utilizar para sua própria defesa. Então, a mídia é tendenciosa, a mídia, de certo modo, quando que quer, quando lhe convém, assim, faz a cabeça dos outros e, de certo modo, passa ignorância para o povo, porque as coisas não funcionam necessariamente como é para funcionar. Porque se fosse tudo assim rápido, o próprio Datena já estava preso. Porque ele pegou uma cadeirada para dar no camarada. Aquilo, no mínimo, pode configurar uma tentativa de homicídio, se ele tinha a vontade de matar o cara mesmo, ou uma lesão corporal grave. Já era para ter sido algemado ali mesmo, mas não foi. Já o assessor do próprio Marçal até foi, no caso que ele deu uma porrada lá no assessor do Ricardo Nunes e machucou aqui o rosto, os olhos dele, né? Um dos olhos, melhor dizendo, dele. Então, meus caros, por conta dessa regra aqui, ele está dentro do jogo, tá? E vai voltar, as pessoas podem votar nele e não será preso. Ah, vai ser o cara pede a prisão. Mas como é que é a prisão, meu? Hã? É rápido assim? A justiça é séria assim? Poxa, é sério. Se é assim, então nós estamos, né, onde? Ainda que o camarada tem a grana, o Boulos tem a melhor equipe jurídica, mas nada disso
nesse caso específico, vai garantir a ele, tá? Então, aqui o próprio Metrópole fez uma matéria dizendo praticamente isso aqui que eu disse, e trazendo juristas ou advogados causídicos para se manifestar aqui, dizendo sobre isso. Ó. O uso de documento falso é um crime permanente, mas se houver a caracterização de que ele tinha ciência da falsidade do documento, ou seja, é um crime permanente se ele tiver a ciência da falsidade do documento. Se ele não sabia, ele pode dar esse migué, como eu disse. Se ele não sabia que era falso, pronto. Caso sim, em tese, ele poderia ser preso, mas ele também pode alegar que foi enganado por alguém. É o que diz aqui. Que o documento chegou para um terceiro, por exemplo. Ainda diz aqui, esclarece que o período de flagrante, ou flagrância, não é flagrante, se encerrou no momento que a postagem foi retirada do ar. Foi retirada do ar, acabou-se. Seja pela plataforma ou a própria pessoa se arrependendo. Aqui nesse sábado, o juiz Rodrigo, aqui é o juiz falando, ó, Mazola Colombini, da 2ª Zona Eleitoral de São Paulo, determinou a exclusão do documento das redes sociais. E fez uma ressalva. Se houver indício de que o documento continua circulando de alguma maneira e que ele tenha conhecimento da falsidade, a flagrância permanece. Então, o próprio juiz já decidiu, mandou remover das plataformas. O procurador, no entanto, disse acreditar que o inquérito será aberto antes de qualquer medida mais drástica ser tomada. Tem que se fazer a apuração. Tem que dar a benesse do contraditório da ampla defesa, direito dele de se defender. Aqui um professor de pós-graduação em Direito Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo se manifestou também, dizendo aqui sobre esse caso. Ainda que se trata de fake news, olha só, não me parece que essa situação seja de eventual prisão em flagrante, que seria a situação que autoriza uma prisão. Nesse momento, nós estamos em um momento de pré-eleição e não pode ser preso nem eleitor, como eu disse, nem candidato, ao menos que nós tenhamos uma situação de flagrante de delito, o que não me parece que seja o caso, ou de condenação criminal, que não é o caso também. Então, nós não estamos em hipótese nenhuma de prisão. Outro advogado, criminalista Paulo Vitor Lima, que é corregedor da seccional do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados, concordou com o Rolo é o sobrenome do outro advogado, sobre a impossibilidade de Marçal ser preso em flagrante. Segundo ele, mesmo com a comprovação das investigações de que o laudo é falso, Marçal deverá responder em liberdade, dado as características do crime. Nesse caso, olha aqui, diz que o Marçal sabia muito bem se é que ele fez premeditadamente, que não ia dar em nada. Nesse caso, não cabe flagrante, porque o suposto falso já foi apresentado. Então, o crime já foi consumado e não está sendo praticado de maneira constante, como o crime de assalto, na realidade, o crime de caso privado. Aí se configura, porque enquanto que a pessoa está refém ali, você entende, né? Então, o crime já foi consumado e não está sendo praticado de maneira constante. Agora não cabe mais porque o crime já se exauriu, já se cumpriu, já se foi. Ainda que se comprove no inquérito que esse laudo é falso, vão verificar se há outros crimes conexos. Se for falso, ele vai responder e provavelmente responderá em liberdade, porque os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não autorizam prisão em flagrante para esse tipo de crime isoladamente. A conduta que a pessoa vier a tomar vai determinar, por exemplo, se ele praticou somente esse crime, se não demonstrar nada que indique que vai fugir do país, se não atrapalhar as investigações, se não constranger ou ameaçar a testemunha, não caberá prisão preventiva, nem depois do período eleitoral, mesmo depois dos 42 horas lá, que a pessoa não pode ser presa. O advogado aqui, o outro, mestre em Direito Político, concordou que por essa conduta não caberia o pedido de impugnação, ou seja, tirar ele do páreo aí, tirar ele do jogo político ou da própria empreitada política. De Pablo Marçal, não por falta de tempo hábil, mas porque, segundo ele, a questão é criminal e não é eleitoral. Criminal é uma coisa, eleitoral é outra. Minhoto fez um paralelo com a cadeirada, aí citando a cadeirada que o próprio Marçal levou do José Luiz da Atena. Não é nem questão de tempo, é questão do tipo da conduta que está envolvida. Não cabe impugnação da candidatura por questão criminal. É como a história da cadeirada, né? A cadeirada poderia gerar uma impugnação do Datena, mas não gerou. É verdade. A cassação da candidatura do Datena. Não. O Marçal pode tomar as providências, claro. Houve lesão corporal? Houve. Mas isso não gera impugnação da candidatura nem cassação
da candidatura. Então a porrada tá liberada, né? Só vai responder criminalmente lá. Pra ver como é que é a justiça. E de certo modo, esse Código Eleitoral, que é de 1965, regime militar, começo praticamente, um ano depois do regime militar, ele tem que ser alterado, né? Muitas coisas têm que ser atualizadas, porque de certo modo ele dá esses escapes para os políticos fazerem aquilo que não é correto, fazer justiça com as suas próprias mãos, criar fake news, essas coisas todas. Então, tá mais que comprovado, não vai ser preso, não vai ser impugnado, não pode, segundo a lei. Agora, ele vai responder por tudo isso que ele tem feito. Se vence no primeiro turno, logo após as 48 horas, se continua no transcorrer aí, no interregno do segundo turno ou a posteriori, isso ele vai responder, conforme ele já disse que já ali no programa do Vilela, ele disse que tem mais de 160 processos por conta dessa campanha que ele vai responder, processo civil e criminal. É uma maluquice, né? Ele vai fazendo isso aí, ele sabe que vai responder. Mas também sabe que não vai ser preso, que não vai impedir a sua candidatura. E de certo modo vão ficar falando dele até amanhã. É uma fala negativa dele, mas está fazendo de certo modo marketing para ele, que não tem tempo de TV. É tudo estratégia. Camarada não é tolo, não. Enquanto isso, está andando, percorrendo as ruas de São Paulo. Todas elas, segundo ele, vai percorrer. São mais de 120 quilômetros que ele vai caminhar, ou já tem caminhado, corrido, enfim. Na realidade, ele está correndo. Esse é o Marçal aí, né? Será que vai ganhar? Não sabemos. Mas fora do pleito eleitoral ele não está. Até mais.